Existe uma forma de prosperidade que o mundo nunca vai te ensinar. Não está nos cursos mais caros, não está nas estratégias dos bilionários e definitivamente não está no barulho das redes sociais. Ela está escondida em plain sight, como dizem os americanos, bem diante dos seus olhos, registrada há milênios em textos que a maioria das pessoas lê sem realmente enxergar. A prosperidade silenciosa não grita, ela não se anuncia. Ela simplesmente acontece, de dentro para fora, de forma tão natural quanto uma semente que racha o asfalto sem fazer o menor ruído. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Há algo dentro de você que já sabe que existe um caminho diferente. Um caminho onde a abundância não depende de sorte, de herança, nem de estar no lugar certo na hora certa. Depende de algo muito mais poderoso e muito mais acessível do que qualquer um desses fatores. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, se inscreva no canal agora, ative o sininho, deixe seu coração aqui e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Agora, vamos começar. A prosperidade que nasce no silêncio da mente. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando construir prosperidade de fora para dentro. Buscam o emprego certo, o parceiro certo, a cidade certa, o momento certo. E quando finalmente conseguem alguma dessas coisas, descobrem que ainda falta algo. Esse algo não tem nome fácil, mas tem endereço certo. Ele mora dentro da mente. A Bíblia já dizia em Provérbios 23:7 que o homem é aquilo que pensa em seu coração. Não o que fala, não o que planeja em papel, não o que publica nas redes sociais. O que ele pensa no silêncio mais profundo de si mesmo. Essa é a fundação de tudo. A prosperidade silenciosa começa quando você para de tentar convencer o mundo de que merece abundância e começa a se convencer disso de verdade. Não com afirmações vazias repetidas na frente do espelho, mas com uma transformação genuína da forma como você se vê e vê o mundo ao seu redor. Existe uma lei imutável que governa a criação da riqueza genuína. O mundo externo sempre será um reflexo do mundo interno. Isso não é metáfora, é mecânica. Quando a sua mente opera a partir de escassez, você toma decisões de escassez. Você aceita menos do que merece. Você desiste antes da hora. Você sabota oportunidades sem nem perceber. Mas quando a sua mente opera a partir de abundância, de uma convicção profunda e silenciosa de que a prosperidade é o seu estado natural, tudo muda. Não porque o universo magicamente rearranja os seus planos, mas porque você começa a agir de forma diferente, a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, a perseverar quando outros desistem. A prosperidade silenciosa não é passiva. Ela é o resultado de uma mente disciplinada que aprendeu a calar o ruído do medo e a ouvir a voz calma da fé produtiva. Uma fé que não espera sentada, mas que age com a certeza de quem já sabe o fim da história. O princípio oculto da semeadura invertida. Todo mundo conhece o princípio da semeadura. Você planta, você colhe. Simples assim. Mas existe uma dimensão desse princípio que quase ninguém explora. E é justamente ela que separa os que vivem em abundância constante daqueles que vivem em ciclos intermitentes de ganho e perda. A semeadura invertida não é sobre plantar para colher. É sobre colher a mentalidade antes de plantar a semente. É sobre viver internamente o resultado antes que ele se manifeste externamente. Gálatas 6:7 diz que tudo o que o homem semear, isso também colherá. A pergunta que poucos fazem é: o que exatamente estamos semeando? Porque semeamos muito mais do que ações. Semeamos pensamentos. Semeamos palavras ditas em momentos de raiva ou de fé. Semeamos a forma como tratamos o dinheiro que já temos. Semeamos a gratidão ou o ressentimento que carregamos no coração. A prosperidade silenciosa entende que a semeadura mais poderosa acontece nos bastidores da vida. Não no palco das grandes decisões, mas nos pequenos momentos cotidianos onde ninguém está olhando. Na forma como você administra R$5, na forma como você honra um compromisso quando seria fácil quebrar, na forma como você serve alguém sem esperar reconhecimento.
Esses momentos invisíveis são as sementes mais férteis que existem, porque eles formam o seu caráter, e o caráter é o solo onde toda prosperidade genuína cresce. O mundo moderno ensina que prosperidade é velocidade, que você precisa crescer rápido, escalar rápido, enriquecer rápido. Mas a natureza nunca produziu uma árvore robusta em uma semana. A semeadura invertida exige paciência estratégica, a capacidade de agir com consistência no presente, enquanto mantém os olhos fixos num horizonte que outros ainda não conseguem ver. A arte de prosperar, sem precisar provar nada a ninguém. Um dos maiores ladrões de prosperidade que existem não é a falta de oportunidade, não é a falta de talento e não é a falta de recursos. É a necessidade de aprovação, a necessidade de que os outros vejam, reconheçam e validem o seu sucesso antes que você mesmo acredite nele. Há uma diferença fundamental entre quem constrói riqueza para impressionar e quem constrói riqueza para realizar. O primeiro está sempre correndo atrás de um alvo que se move, porque a aprovação dos outros nunca é permanente. O segundo está ancorado em algo que não depende de opinião: propósito. A Bíblia apresenta isso de forma poderosa em Mateus 6, quando fala sobre fazer as boas obras em secreto. Não por humildade performática, mas porque existe uma recompensa específica para as coisas feitas em silêncio. O texto sagrado usa a palavra recompensar deliberadamente. Há um retorno para o que é feito longe dos holofotes. A prosperidade silenciosa é, por natureza, discreta, não porque esconde o sucesso com vergonha, mas porque ele não precisa de plateia para ser real. Quem opera nesse nível parou de publicar cada conquista em busca de validação. Parou de tomar decisões financeiras para impressionar vizinhos. Parou de comparar o próprio progresso com o progresso exibido por outros nas redes sociais. Essa libertação da opinião alheia cria um espaço mental extraordinário, um espaço que antes era ocupado por ansiedade, comparação e medo do julgamento, e que agora pode ser usado para criar, inovar, servir e construir. A energia que antes ia para a performance começa a ir para a produção. E produção consistente ao longo do tempo é o que gera riqueza real e duradoura. Prosperar sem precisar provar nada não é arrogância, é maturidade. É a compreensão de que a sua identidade não está atrelada à percepção que os outros têm de você, mas à verdade de quem você é e ao que você foi chamado a construir. O poder gerador da gratidão ativa. Existe uma distorção muito comum no entendimento da gratidão. As pessoas a tratam como um sentimento passivo, como uma resposta emocional que acontece depois que algo bom ocorre. Você recebe um presente, você sente gratidão. Você tem uma boa notícia, você sente gratidão. Mas essa é a versão mais fraca e menos poderosa da gratidão que existe. A gratidão ativa é diferente. Ela é uma postura, uma prática deliberada de reconhecer valor onde o olho comum não enxerga. É encontrar abundância no que já existe antes de pedir pelo que ainda não chegou. E essa distinção muda tudo. Em Lucas 17, Jesus cura 10 leprosos e apenas um volta para agradecer. E a resposta de Jesus a esse homem não é apenas de acolhimento emocional. Ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Houve algo na atitude desse homem que ativou uma dimensão diferente da bênção. A gratidão não foi apenas uma resposta, foi um ato de fé que desbloqueou algo. A prosperidade silenciosa é cultivada diariamente através de uma gratidão que não espera as grandes conquistas. Ela celebra o contrato fechado e também celebra a habilidade de negociar que foi desenvolvida ao longo de anos. Ela agradece pela casa própria e também agradece pelo período de aluguel que ensinou disciplina financeira. Ela honra o presente, reconhecendo o valor de cada etapa que o tornou possível. Quando você pratica gratidão ativa de forma consistente, algo muito concreto acontece. O seu foco muda, e onde o foco vai, a energia segue. Uma mente treinada para encontrar abundância começa a perceber oportunidades que uma mente focada em escassez simplesmente não consegue ver.
não porque as oportunidades surgiram do nada, mas porque o seu estado interno agora tem a frequência certa para reconhecê-las. A gratidão ativa é, portanto, uma das ferramentas mais sofisticadas de geração de prosperidade que existe. Não é ingenuidade, é estratégia. A economia do dar. Como a generosidade cria canais de riqueza. Nenhuma discussão sobre prosperidade bíblica pode ignorar o princípio da generosidade. Mas é preciso falar sobre ele de uma forma que vá além do clichê, porque a generosidade genuína não é filantropia calculada, nem marketing pessoal disfarçado de doação. Ela é uma lei econômica espiritual com mecânicas muito específicas. Lucas 6,38 apresenta um princípio que desafia completamente a lógica do acúmulo. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O texto não diz, considere dar. Não diz, dê quando sobrar. Diz simplesmente, dai. E descreve o retorno com uma linguagem de abundância exagerada, recalcada, sacudida, transbordante. Isso é o oposto de escassez. Mas por que a generosidade funciona como canal de prosperidade? A resposta está na psicologia da identidade. Quem dá com genuinidade, sem cálculo e sem medo, está sinalizando para a própria mente que opera a partir de abundância. Está afirmando, na prática, que tem mais do que o suficiente, e a mente subconsciente, que governa a maior parte das nossas decisões e ações, começa a operar a partir dessa premissa. Além disso, a generosidade cria redes de valor invisíveis, mas extremamente poderosas. Quando você serve alguém sem esperar retorno imediato, você cria uma memória emocional nessa pessoa. E memórias emocionais se traduzem em lealdade, em indicações, em portas que se abrem de formas que você jamais poderia planejar. A prosperidade silenciosa entende que o dinheiro é um instrumento de serviço, não um troféu de vitória. E quem usa o dinheiro para servir, invariavelmente, cria mais abundância do que quem o acumula com medo de perder. Generosidade estratégica não é contradição de termos. É a compreensão de que dar com intenção, com alegria e sem apego ao retorno imediato, é a forma mais poderosa de criar canais contínuos de prosperidade na sua vida. A disciplina sagrada, o que a Bíblia chama de mordomo fiel. Existe uma parábola que Jesus contou e que contém um dos princípios econômicos mais sofisticados já registrados na história humana. É a parábola dos talentos, em Mateus 25. Um senhor distribui talentos, que eram unidades monetárias, entre seus servos antes de uma viagem. 2 deles multiplicam o que receberam. 1 enterra o seu por medo de perder. O retorno do Senhor é revelador. Ele não recompensa os que trabalharam mais. Ele recompensa os que foram fiéis com o que tinham. E a sentença que ele pronuncia define o princípio com precisão cirúrgica, porque a qualquer que tiver, mais lhe será dado e terá em abundância. Ser mordomo fiel não é uma virtude passiva. É uma disciplina ativa de administração inteligente dos recursos que você já possui, sejam eles tempo, dinheiro, energia, talento ou relacionamentos. A prosperidade silenciosa não começa quando você tem muito. Ela começa quando você trata o pouco que tem com o mesmo respeito e atenção que trataria uma fortuna. Isso significa criar sistemas. Significa ter um orçamento não como camisa de força, mas como mapa de intenção. Significa investir mesmo quando os valores são pequenos, porque o hábito de investir é mais valioso do que o montante investido. Significa honrar seus compromissos financeiros com a mesma seriedade com que honra seus compromissos de caráter. A disciplina financeira sagrada reconhece que cada recurso é uma semente temporariamente confiada a você. E a forma como você cuida dela determina se você receberá mais sementes para plantar. Não como punição ou recompensa moral, mas como consequência natural de quem você se torna, através da prática consistente da fidelidade. Quem é fiel no pouco demonstra que pode ser confiado com o muito. Essa é uma lei que funciona nos negócios, nas finanças pessoais, nos relacionamentos e na espiritualidade.
A disciplina sagrada é, portanto, o elo que conecta o princípio à prosperidade real. Identidade. Antes de conquista, o ser antes do ter. O mundo moderno inverteu a ordem natural da prosperidade. Ele ensina que você precisa ter para depois ser. Ter o dinheiro para ser bem-sucedido, ter o status para ser respeitado, ter o corpo perfeito para ser confiante. Mas essa lógica é fundamentalmente falha, e é por isso que tantas pessoas que alcançam o que desejavam ainda se sentem vazias. A lógica bíblica inverte essa equação. Ela propõe que você primeiro seja, para então fazer, e consequentemente ter. Ser é uma questão de identidade, de como você se define internamente, independentemente das circunstâncias externas. Abraão recebeu a promessa da terra prometida antes de dar um único passo em direção a ela. Davi foi ungido rei muito antes de sentar no trono. José foi chamado ao propósito de governar antes de passar pelos anos de escravidão e prisão que o preparariam para essa função. Em todos esses casos, a identidade veio antes da conquista. A prosperidade silenciosa começa quando você adota internamente a identidade da pessoa próspera, antes de ter a prova externa dessa prosperidade, não como negação da realidade, mas como antecipação de fé. Você começa a tomar decisões como tomaria se já fosse próspero. Você começa a tratar o seu tempo como trataria se já valesse muito. Você começa a investir no seu desenvolvimento como alguém que sabe que o retorno será extraordinário. Essa postura muda o seu comportamento. E comportamento mudado ao longo do tempo muda resultados. Os resultados, então, confirmam a identidade que você adotou antes de tê-los. O que parece um paradoxo é, na verdade, a mecânica exata de como a prosperidade genuína se manifesta. Você não precisa esperar que o mundo reconheça quem você é para que você comece a viver a partir dessa verdade. A identidade é a fundação. A conquista é a consequência. A prosperidade que permanece, construindo um legado silencioso. Existe uma diferença fundamental entre riqueza e prosperidade. Riqueza é acumulação. Prosperidade é florescimento. A riqueza pode ser herdada, roubada, perdida e recuperada. A prosperidade, a verdadeira, não pode ser tirada de você porque ela não reside nos seus ativos. Ela reside no seu caráter, na sua sabedoria e no impacto que você causa nas vidas ao seu redor. Provérbios 13:22 afirma que o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos. Note que o texto não diz que o homem rico deixa a herança financeira. Diz que o homem bom, o homem de caráter íntegro, deixa algo que atravessa gerações. Isso é legado silencioso. O legado silencioso não é aquele que você planeja para ser lembrado. É o que naturalmente se forma quando você vive com integridade, serve com excelência e constrói com paciência. É o filho que cresceu vendo o pai honrar seus compromissos e aprendeu que palavra tem valor. É o funcionário que foi tratado com dignidade e por isso deu o melhor de si. É a comunidade que foi servida sem alarde e que por isso foi transformada. A prosperidade que permanece é construída sobre valores que não depreciam. Enquanto ativos financeiros flutuam com o mercado e tendências passam, integridade, sabedoria, generosidade e fé são moedas que nunca perdem valor. São fundações que suportam qualquer estrutura que você construa sobre elas. Para construir esse tipo de prosperidade, você precisa fazer perguntas diferentes. Não apenas quanto vou ganhar com isso, mas quem vou me tornar ao fazer isso. Não apenas qual é o retorno financeiro, mas qual é o retorno em caráter. Não apenas como isso me beneficia, mas como isso serve às pessoas que dependem de mim e às que ainda virão depois de mim. Essas perguntas não são idealismo ingênuo, são a sabedoria prática de quem entendeu que o maior investimento que um ser humano pode fazer é no desenvolvimento da sua própria integridade. Porque integridade gera confiança. Confiança gera relacionamentos. Relacionamentos geram oportunidades. E oportunidades bem aproveitadas, com disciplina e propósito,
geram prosperidade que não depende de ciclos econômicos, de sorte ou de conjunturas políticas. O segredo bíblico da prosperidade silenciosa nunca foi um segredo guardado a 7 chaves. Ele sempre esteve disponível para qualquer pessoa disposta a olhar para dentro antes de olhar para fora, a transformar a mente antes de transformar o banco, a ser antes de ter, a servir antes de ser servido, a plantar em silêncio e colher com gratidão. A prosperidade silenciosa não pede palco, ela pede consistência, não pede perfeição, ela pede fidelidade. Não pede que você tenha tudo, ela pede que você honre o que já tem. E a maior descoberta que você pode fazer nessa jornada é que a prosperidade que você buscava lá fora sempre esteve esperando por você aqui dentro. Se este conteúdo tocou algo em você, se fez você pensar diferente sobre prosperidade, sobre identidade e sobre o que é realmente possível para a sua vida, então faça uma coisa agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque a prosperidade silenciosa também se multiplica quando é passada adiante. Se inscreva no canal, deixe seu coração aqui e continue nessa jornada. O próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir.